Olá, pessoal. Professor Fábio Luiz de Souza. A nossa aula hoje é a aula 65, eletromagnetismo. A gente vai falar sobre retomar um pouco os conteúdos que foram trabalhados nas aulas anteriores, tá? E também a gente vai colocando aí conteúdos novos e importantes que vocês precisam ver, ok? Então, o que a gente vai ver na aula hoje? As interações físicas da natureza, o campo elétrico e o magnético, a força elétrica e a magnética e propriedades do campo magnético, ok? Então, uma coisa importante é que antes de você, sempre não esqueça que você tem que acessar os slides, ver os vídeos e clicar no primeiro link, que é o link da sua presença obrigatória, ok? E faça tudo de acordo com o seu professor, conforme você negocia com o seu professor, ok? Então é o seguinte, gente, interações conhecidas. Vamos começar falando um pouco, nós estamos no terceiro ano, né? É o ano que você pode lembrar dos conteúdos que você viu no primeiro ano e no segundo ano, e que você pode ter um pouquinho mais de visão global da física. Embora no ensino médio, nós sabemos que a gente fica restrito muito à física do século XIX ainda. Não entra muito na física do século XX. Entra um pouquinho só na primeira década do século XX e muita física fica sem serviço no ensino médio, né? Mas a gente pode falar um pouquinho da física contemporânea, né? Então, na física contemporânea, nós conhecemos 4 interações. Essas 4 interações são a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte, ok? Essas 4 interações existem na física hoje. Nós pensamos em campos de interação. Não existe força à distância, as forças são de contato, onde essas forças de contato ocorrem pelo campo. E o campo tem partículas mediadoras nesses campos que fazem a troca de forças. A fonte geradora de campo gravitacional é a massa e a energia. A fonte geradora da força eletromagnética, do campo eletromagnético, é a carga elétrica. E a força geradora da nuclear fraca e da nuclear forte é o núcleo atômico, né? Dentro do núcleo atômico. Lembrando que a força nuclear fraca, existe uma teoria relativamente nova, né? Que é a teoria da flavor dinâmica, né? Ou sabor dinâmica, ok? Em que você dá sabores para as partículas do campo que interagem, e que é uma teoria que conseguiu unificar o eletromagnetismo com a nuclear fraca. Então a gente pode dizer que a nuclear fraca é uma instância do eletromagnetismo, ok? Enquanto a nuclear forte é a cromodinâmica, que é uma força extremamente poderosa, é a mais poderosa das 4, né? Lembrando que a mais fraca de todas é a gravitacional, a eletromagnética é uma força forte e a nuclear fraca é uma força média, ok? A nuclear fraca está ligada ao decaimento das partículas, né? Decaimento nuclear. No caso, o carbono 14, que é usado o decaimento dele para fazer mapeamento, né, de tempo de um material orgânico, ok? Bom, então a gente pode dizer que unificando a nuclear fraca com a eletromagnética, nós temos então 3 interações: a nuclear, eletromagnética e a gravitacional. E todas as forças, como eu falei, são mediadas por campos. E como é que eu acho o campo? Ou melhor, a força? A força é a carga de prova, né? Essa carga de prova é um termo conceitual. É uma carga de teste, uma carga de análise, em que você está observando, né? Sempre quando os corpos interagem no mínimo 2, por causa da terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Ora, mas eu vou ficar observando as duas? Não, fica muito difícil observar as duas. Então, o que eu faço? Fixo uma e observo essa que eu fixei, ok? E esse seria o meu corpo teste, o meu corpo de prova. Não me interesso mais por esse corpo que está agindo neste, ok? Então, é isso que a gente faz, por exemplo, nos probleminhas que a gente resolve no ensino médio, né? Então, sempre são pares de cargas, né? Pares de massas que interagem. Por exemplo, a Terra interage sobre nós. Quando calculamos o peso do nosso corpo, que é a massa vezes gravidade, nós estamos interessados no nosso corpo. Nós somos a carga de prova. Não estamos interessados em saber da Terra, que está nos atraindo. Nós sabemos que ela está nos atraindo.
A gente não calcula a força na Terra, né? Porque não interessa no momento. Interessa só o seu peso, ok? Entenderam a ideia? Espero que tenha entendido. Então é o seguinte, o campo elétrico é um dos campos que nós conhecemos. Ele pode ser atrativo, no caso da carga elétrica negativa, que ele é para dentro, ou repulsivo, que é no caso da carga positiva, que é para fora. Por que ele é atrativo e repulsivo? Porque esse campo foi definido para uma carga de prova positiva. Então, carga de prova positiva é atraída pela carga negativa. Carga de prova negativa, ou melhor, positiva, é repelida pelo campo positivo, ok? Então, sempre a carga de prova é positiva. O campo para uma carga positiva, né? Positivo, repele para fora. Uma carga negativa tem um campo com uma carga de prova positiva, atrativo, ok? Esse campo elétrico, ele cai quando a distância entre a carga de prova e a carga fonte do campo aumenta. Então, se aumentar essa distância, diminui o campo elétrico, ok? E esse campo elétrico ele é proporcional à quantidade de carga. Quanto mais alta a carga, mais alta vai ser as linhas de campo, a quantidade de linhas de campo, a intensidade do campo elétrico. Ok? Então aqui tem uma outra representação, carga positiva repele carga de prova positiva, carga positiva atrai se a carga de prova for negativa. Ok? Lembrando que a força tem sentido, o mesmo sentido que o campo elétrico para a carga positiva, e a força tem sentido oposto ao campo elétrico, que está agindo, se a carga for negativa. Ok? E lembrar que a força elétrica, como está mostrado ali anteriormente, é carga vezes campo externo. Tá? Então a força que age no corpo é a carga de prova vezes o campo externo. Carga elétrica medida em Coulomb e o campo Newton por Coulomb. Vamos resolver um problema para a gente, um quiz, para a gente ver se a gente está pegando a ideia, se a gente está bem ligado na ideia. Uma carga elétrica Q positiva é lançada em uma região com um campo elétrico uniforme. Então, aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? Quando as linhas de campo são paralelas, ok? Então, se eu tenho linhas de campo paralelas, eu tenho campo elétrico uniforme. No caso aqui, a placa A positiva, a placa B negativa. Então, as linhas de campo saem da placa A e entram na placa B, ok? Conforme a figura ao lado, para qual parede ela será desviada? Então, a partícula vem com uma velocidade v, entra dentro desse campo, e para qual parede ela vai ser desviada? Não é difícil resolver esse problema, né? Tempinho para você resolver. Vamos lá. Então, gente, seguinte, espero que todo mundo tenha resolvido com facilidade. Uma forma bem fácil de resolver aqui, nem exige muito esforço, é você perceber que a carga é positiva. Positivo é atraído por placa negativa, então vai para a direita. Muito fácil, ok? Outra forma de resolver é que essa carga entra no campo, a velocidade sofre uma força, né, na direção do campo, porque a carga é positiva, então ela vai ser desviada para a direita, porque a força é para a direita. Ok? Então, letra B é a correta. Vamos continuar nosso assunto agora, vamos falar um pouquinho do campo magnético. O campo magnético, né, assim como o campo elétrico, também obedece ao mesmo conceito geral que eu mostrei de campos. A carga magnética também
apresenta um campo magnético, né? Esse campo magnético da carga magnética, que para ser carga magnética, pessoal, carga magnética é a fonte dela, a fonte do campo magnético é o mesmo que a fonte do campo elétrico. A diferença é que o campo magnético é um campo relativístico, é um campo que depende da velocidade da partícula, ok? Então o campo magnético vai depender se a partícula está em movimento, né? Na verdade, todas as partículas estão em movimento, tudo no universo está em movimento, então tudo vai ter campo magnético, ok? Porém, a gente pode dizer que existem objetos em repouso. Então a gente pode supor o repouso existente quando a velocidade relativa é zero, né? Isso é possível. Então, quando a velocidade relativa não for zero, eu tenho um campo magnético da carga. E essa carga apresenta um campo magnético que ele gira em torno, né, da velocidade. Então, você aplicando a regra da mão direita, velocidade no dedão, o campo gira em torno da velocidade. Ok? E sempre o campo faz 90 graus com a velocidade. Ok? Sempre a 90 graus, um com o outro. Tá? Bom, gente, aqui eu fiz uma invençãozinha, mas uma forma de você entender melhor, que a carga magnética é o produto carga vezes velocidade. Então, a carga magnética é uma carga vetorial, ok? Por isso que ela pode ser, entre aspas, anulada, ok? Então, quando a carga magnética não vai sofrer ação de um campo externo, quando ela estiver com a velocidade alinhada ao campo, tá? Então, se o campo externo e o campo da carga estiverem alinhados, né, se tiverem a velocidade alinhada com o campo, a carga não sofrerá força magnética. Bom, a expressão da força magnética é a lei de Biot-Savart, né? E também tem a lei de Ampère, que é uma representação mais generalista e mais uma outra forma de abordar o problema do campo magnético. O campo magnético obedece à regra da mão direita, como nós sabemos, e olha só que interessante, o campo magnético é muito parecido com o campo elétrico, que é Kq sobre R ao quadrado. Aqui, só que em vez de Q, a carga magnética é QV. Carga vezes velocidade, ok? Mas se for um elemento de corrente, que são também cargas com velocidade, nós temos essa expressão, que é parecida com essa, a carga magnética assume outra forma, que é I vezes ΔL. ΔL é o comprimento do condutor e a corrente do condutor, ok? Bom, a lei de Ampère usa o que nós chamamos de superfície imaginária gaussiana, né? E a lei de Ampère, em conjunto com uma outra forma de apresentá-la, que é a lei de Gauss magnética, elas usam superfícies gaussianas. O que é uma superfície gaussiana? É uma superfície que envolve o campo magnético, que envolve o objeto de forma simétrica. Então, nesse caso aqui, para um ímã em barra, usa-se uma superfície esférica bem longa para que tenha uma simetria. E essa lei diz que não existem monopolos magnéticos. Por que não existe monopolo magnético? Porque a gente não tem o campo magnético atravessando a superfície. Nós conseguimos envolver o campo magnético com essa superfície. Diferente do campo elétrico, essa superfície não consegue envolvê-lo, porque ele atravessa a superfície. Aqui não. Aqui, essa área dessa superfície não é atravessada pela linha de campo, ok? Então a gente não tem sempre um dipolo magnético, sempre um campo fechado, ok? Bom, vamos fazer mais um probleminha. Então, um ímã em barra é quebrado em duas partes. Se as duas partes forem colocadas uma ao lado da outra, tentando se reconstruir a formação inicial, elas irão se atrair ou se repelir. Então aqui você tem um ímã em barra, ok? Você quebra a barra no meio, então você vai ter partes AC e DB, e essas partes AC e DB vão se atrair ou vão se repelir? Tempo para vocês fazerem.
Ok, então olha só, gente. O ímã em barra, né, ele tem um campo fechado, porque tem o polo norte, o polo sul, e as linhas de campo saem do norte e entram no sul. Campo fechado, né? Quando eu quebro ele, a lei magnética de Gauss diz o seguinte: não existem monopolos magnéticos. Então, ao quebrar, eu tenho que continuar tendo os polos. Então, o campo tem que continuar sendo fechado. E a única forma do campo ficar fechado aqui é ter o polo norte e o polo sul também. A questão é que, quando o ímã tem o polo norte e o polo sul, é porque os dipolos magnéticos estão orientados. Então, todos geralmente bem orientados. E aí, o que eu tenho? Globalmente também bem orientados nos pedaços. Então, a orientação vai ser a mesma do anterior. Então, as linhas saem do norte, entram no sul, e dentro do ímã do sul para o norte. Então, aqui eu também vou ter a mesma orientação. Sul para o norte, sul para o norte, sul para o norte, sul para o norte. Então, aqui é sul e aqui também é norte, tá? Então, aqui é norte e aqui é sul. Então, ocorre a atração. Para quem já quebrou o ímã, viu, né? Você quebra o ímã, coloca perto e ele atrai novamente, ok? Porque a tendência é o campo magnético manter a mesma orientação que anteriormente, quando estava unificado o ímã. Ok? Então, a resposta certa, se atrair, né? Bom, gente, a força magnética, ela ocorre quando você coloca uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético externo. Lembrar que sempre esse campo magnético externo é de uma outra carga magnética, né? É que nós estamos focando na nossa carga teste aqui, nossa carga de prova, tá? Então é o seguinte, gente, a velocidade da partícula tende a se alinhar ao campo, então a força aparece porque ela quer alinhar essa velocidade com o campo. Então você pode usar aqui a mão, né, fazendo esse movimento para indicar a direção da força pelo dedão. É uma forma de variação da regra da mão direita, ok? Uma outra forma de verificar, velocidade, você vai usar os dedos no campo, velocidade você vai usar o dedão, força para cima, palma da mão, ok? A força magnética é calculada com carga vezes velocidade vezes campo, vezes o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. A força dada em newtons, carga em coulombs, velocidade em metros por segundo e campo em Tesla, né? Que é a unidade de campo magnético. Lembrar sempre que essa carga magnética é QV, então QV é a carga magnética, B é o campo, e assim mostra aquela expressão que eu mostrei no início, que força é igual a carga vezes campo, né? E aí QV é a carga magnética. Pessoal, então sempre usar a regra da mão direita para descobrir qual é a direção da força, ok? Velocidade, dedão, tá? Dedos é o campo, palma da mão mostra a direção da força, ok? Se a carga for negativa, o oposto. Força para baixo, só inverter. E agora vamos para a nossa questão. Uma carga elétrica Q positiva é lançada em uma região com um campo elétrico uniforme. Aqui, pessoal, desculpa, é um campo magnético uniforme, ok? Então é um campo magnético aqui, ó, B, campo magnético, tá? Que vai na direção sempre norte para o sul, ok? Norte para o sul aqui, tá? E no caso, não confunda que aqui não tem monopolo. Aqui é o polo norte de um ímã que eu não apresentei o polo sul porque não interessa aqui nesse momento. E aqui também é o polo sul de um outro ímã que não interessa por polo norte aqui nesse momento. Ok? Para qual parede ela será desviada? Então a pergunta é, essa carga, né, com essa velocidade, então uma carga magnética, para qual direção ela vai ser desviada? Para a direita ou para a esquerda? Vamos ver? Tempo para vocês resolverem. Tente usar a regra da mão direita. Essa é a dica do tio. Usa a regra da mão direita.
Ok, então olha só, gente. Nós temos aqui, então, a carga positiva com uma velocidade entrando num campo magnético uniforme, ok? Então, para resolver esse probleminha, fica tranquilo se você usar a regra da mão direita, né? Então, os dedos, você vai apontar para o campo, velocidade vai ser o dedão, opa, passando para cá, força, olha só, palma da mão, para fora da tela, né? Você, professor, mostra pela aquela outra forma de variação. Sim, você pega os dedos, aponta na velocidade e traz para o campo. Olha o dedão, força, para fora também, ok? Então pega a mão direita, põe na direção da velocidade, leva para a palma. Então força para fora da tela, ok? Leva para a palma, olha o dedão, para fora da tela. Tá bom? Então nós temos que a força é para fora da tela. Não é na direção para a direita, nem para a esquerda, é para fora da tela. Portanto, nós não temos a carga sendo levada nem para a direita nem para a esquerda. Nenhuma das duas direções. Ok? Pessoal, aqui é a fonte das imagens, as referências que eu usei para produzir a aula. Um abraço para vocês e até a próxima.